Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 13 de abril. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, derruba decisões da Justiça Gaúcha que proibiram a emissora de publicar reportagem sobre os supostos crimes cometidos por prefeito. Para o ministro, houve censura prévia à atividade jornalística. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Supremo valida a lei do Estado de São Paulo que beneficia professores da rede pública com a meia entrada em atividades de lazer e entretenimento. Tribunal do Júri condena 4 pessoas envolvidas na morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor de Lis. E ainda, empresa que não fornecia água potável para funcionário é condenada pela Justiça do Trabalho. O Tribunal do Júri de Niterói, no Rio de Janeiro, condenou hoje 4 pessoas envolvidas na morte do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flor de Lis, assassinado em 2019. Estão o ex-PM Marcos Siqueira Costa e a esposa dele, Andréa Santos Maia, o filho biológico de Flor de Lis, Adriano dos Santos Rodrigues, e o filho afetivo, Carlos Ubiraci Francisco da Silva. Carlos foi absolvido do crime de homicídio triplamente qualificado, mas condenado por associação criminosa armada. A delegada Bárbara Lomba, responsável pelas investigações, prestou o depoimento. Segundo ela, o divisor de águas na vida de Flor de Lis e do pastor e que acabou levando ao crime foi quando Flor de Lis se elegeu deputada federal. Para a delegada, Anderson passou a cuidar da vida política da companheira, o que desagradou Flor de Lis e a família. Em razão do número de acusados no processo, a juíza que conduz o caso optou por dividir o julgamento em 2 sessões. A segunda está marcada para o dia 9 de maio, quando serão julgadas outras 4 pessoas, entre elas a ex-deputada Flor de Lis, acusada de ser a mandante do assassinato. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, derrubou decisões da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que proibiram a veiculação de matéria jornalística do grupo RBS contra o prefeito de Bagé. A reportagem destacou a investigação sobre supostos crimes praticados por Divaldo Vieira Lara. Na reclamação apresentada ao Supremo, a RBS alegou que a 18ª Vara Cível de Porto Alegre e o desembargador relator do recurso no Tribunal de Justiça do Estado, que manteve a decisão de primeiro grau, censuraram a divulgação de reportagem jornalística de interesse público, desrespeitando o entendimento firmado pelo STF. A empresa destacou o julgamento da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130, sobretudo em relação à liberdade de imprensa. Argumentou que o Supremo entendeu que não cabe ao Estado definir o conteúdo jornalístico nem impedir a livre difusão de ideias. A reportagem envolve apuração jornalística sobre investigações policiais para apurar supostos crimes praticados por Divaldo Vieira Lara, prefeito de Bagé. A emissora sustenta que, a partir do momento em que o Ministério Público ofereceu denúncia contra ele, a matéria se tornou de interesse de toda a comunidade local, que teria o direito de ser informada sobre os dados obtidos por meio de acordo de colaboração premiada e de interceptações telemáticas autorizadas pelo Poder Judiciário. Uma delação premiada revelou um suposto caso de pagamento de propina ao prefeito, de até R$40 mil por mês, para manter contratos de cerca de R$27 milhões com uma empresa que administrou as áreas da saúde e da educação do município. O prefeito nega qualquer irregularidade. A RBS afirma que, antes de veicular a reportagem, entrou em contato com ele, mas, além de não apresentar sua versão aos fatos, o prefeito acionou a Justiça para proibir a exibição da matéria. Ao analisar o mérito, o ministro Gilmar Mendes concluiu que a emissora tem razão, uma vez que na ADPF 130, a Corte vedou a prática de atos estatais que configurem censura prévia à atividade jornalística, considerando que o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da democracia. Ainda segundo o ministro, o STF assentou que a proibição da censura não impede o controle posterior pelo Poder Judiciário de eventuais excessos dos veículos de comunicação para mitigar danos a direitos constitucionais, como a inviolabilidade da vida privada
e da honra dos indivíduos. O Supremo Tribunal Federal prorrogou até 16 de maio o prazo de submissão de artigos científicos para a publicação no dossiê temático O Direito a Ter Direitos, do 4º número da Suprema, a revista de estudos constitucionais. A edição tem o objetivo de fomentar o debate sobre o acesso a direitos e à justiça, especialmente no atual cenário social, político e econômico. As diretrizes para elaboração e envio dos artigos estão em edital da Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas Jurídicas e Gestão da Informação, que pode ser acessado pelo site da Suprema, que é suprema.stf.jus.br. Informações ou dúvidas quanto a temas que não constem na página da revista podem ser obtidas no e-mail revistasuprema@stf.jus.br. E o Supremo validou lei do Estado de São Paulo que institui a meia entrada para professores da rede pública de ensino. O governo do estado de São Paulo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF com o argumento de que a lei da meia entrada para professores teria usurpado competência privativa da União para tratar sobre atividades econômicas. Mas durante a análise do caso no plenário virtual, os ministros validaram a lei que estabelece a meia entrada em eventos culturais e de lazer para professores da rede pública. Para o STF, a medida tem o objetivo de valorizar pessoas ligadas às atividades de ensino. O relator, ministro Dias Toffoli, afirmou que o Supremo já manifestou anteriormente que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A decisão foi unânime. Veja a seguir, empresa de segurança é condenada por não fornecer água potável a um vigilante. Voltamos já. A TV Justiça representa hoje uma das principais ferramentas de educação jurídica popular da sociedade brasileira. Algumas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas não saberia citar o nome de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a sociedade civil acompanha os casos mais emblemáticos, como o das cotas raciais, entende o conteúdo das decisões e compreende a organização da magistratura. Nesse sentido, a TV Justiça aproxima o Poder Judiciário da população e contribui para o acesso à justiça e para a cidadania. Uma empresa de guarda patrimonial foi condenada ao pagamento de R$ 4.000 por não fornecer água potável a um vigilante. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. O vigilante alegou que não havia água potável nos postos de trabalho e que permanecia exposto ao sol e à chuva. Isso porque não contava com guarita ou infraestrutura mínima para que pudesse exercer as atividades. Afirmou ainda que, como não havia fornecimento de água, o jeito era levar de casa. Por isso, pediu indenização na Justiça. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, negou o pedido do empregado. Segundo o regional, não seria possível concluir a ocorrência de violência de índole extrapatrimonial. Ainda de acordo com o TRT, não existe a obrigação legal ou contratual do fornecimento de água pela empregadora. Mas no TST, o entendimento foi outro. De acordo com o relator na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, o ato da empresa atentou contra a integridade física e psíquica do empregado, o que justificaria a reparação moral. Todos os ministros acompanharam o voto do relator e a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 4.000 de indenização ao vigilante. Uma supervisora administrativa vai receber aviso prévio indenizado, apesar de ter sido empregada em outro contrato de trabalho um dia após a dispensa. A decisão da 1ª turma do TST. A supervisora administrativa prestou serviço como terceirizada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais por 7 anos. Nesse período, ela foi contratada sucessivamente por 4 empresas. Um dia, após ser dispensada pela PH Serviços e Administração, a profissional começou a trabalhar para outra empregadora, que assumiu a prestação de serviços no tribunal. Na ação contra a empresa anterior, a trabalhadora pediu o pagamento de aviso prévio proporcional indenizado de 48 dias.
Em primeiro grau, o pedido foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais manteve a sentença. Para o TRT, o objetivo do aviso prévio é permitir que o trabalhador busque novo emprego após saber que vai ser dispensado. Mas no caso em julgamento, a profissional conseguiu ser contratada no dia seguinte. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista da empregada na primeira turma, ministro Dezena da Silva, observou que, de acordo com a súmula 276 do TST, o direito ao aviso prévio é irrenunciável. E o pedido de dispensa não exime o empregador de pagar a parcela, salvo se for comprovada a obtenção de novo emprego. Segundo o relator, porém, diante da irrenunciabilidade, formou-se a jurisprudência de que a isenção do pagamento só ocorre quando for comprovado que o trabalhador pediu expressamente a dispensa do cumprimento do aviso prévio e obteve novo emprego. Mas isso não ocorreu no caso, como foi registrado no processo pelo TRT. Por isso, a primeira turma do TST determinou o pagamento do aviso prévio indenizado à supervisora. A decisão foi unânime. A ausência do Ministério Público do Trabalho não impede a homologação de acordo entre mãe de criança e empresa. Veja como a seção 2 de dissídios individuais do TST julgou um caso como esse tema. A mãe pediu na justiça indenização pela morte do marido vítima de acidente de trabalho. A ação trabalhista foi ajuizada em nome da viúva e da criança. Só que durante o processo, um acordo com a empresa foi firmado e homologado na primeira instância. Ficou acertado o pagamento total de R$ 225 mil de indenização, 150 mil por dano material e 75 mil por dano moral. O Ministério Público do Trabalho pediu que o documento fosse anulado por não ter sido intimado. Após o esgotamento das possibilidades de recurso, o MPT ajuizou a ação rescisória. Para o MPT, o acordo foi prejudicial à criança. Isso porque não foi levado em conta pedido de pensão mensal que havia sido feito no processo de origem. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais manteve a validade do acordo. O entendimento foi que não era obrigatória a intervenção do MPT em primeira instância, já que a criança foi representada pela mãe. O MPT então entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Afirmou que boa parcela do valor acordado foi destinada ao pagamento de honorários advocatícios e que o acordo afrontou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o relator do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministro Douglas Alencar, rejeitou o recurso. O entendimento foi que a mãe do menor é a representante legal da criança e ela estava presente no momento do acordo. O ministro citou ainda o artigo 793 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O artigo diz que a reclamação trabalhista de menor de 18 anos será feita pelos representantes legais. Na falta deles, na presença da Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Por unanimidade, os ministros da SDI2 seguiram o voto do relator e rejeitaram o recurso do MPT. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que qualificadora de deformidade permanente no crime de lesão corporal não abrange dano psicológico. A lei brasileira estabelece penas mais duras para quem comete crime de lesão corporal e provoca danos estéticos à vítima. Este advogado esclarece o que o Código Penal prevê em relação às situações em que devem ser aplicadas as chamadas qualificadoras. Qualificadoras, quando mencionamos isso, no jargão jurídico, nada mais são do que parâmetros mínimos e máximos diferentes, mais graves do que aqueles parâmetros previstos no caso. O juiz, no caso concreto, ele começa a sua dosimetria da pena em um patamar mais gravoso. O parágrafo 2º, que trata das lesões corporais gravíssimas, trata especificamente no inciso 4º a chamada deformidade permanente. Ou seja, quando, através de uma lesão corporal, ocorrer a chamada deformidade permanente, o indivíduo estará sujeito às penas de 2 a 8 anos, estará sujeito às penas dessa lesão corporal gravíssima.
Para a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora de deformidade permanente no crime de lesão corporal exige que o delito tenha causado danos estéticos à vítima, não abrangendo danos psicológicos. O entendimento foi estabelecido ao conceder habeas corpus a um réu condenado sob a acusação de lesão corporal com resultado de deformidade permanente. De acordo com o processo, o réu era aluno de uma universidade, mas estava suspenso por problema disciplinar. Um dia, ele procurou o coordenador do curso e o agrediu na portaria da instituição. Por causa da agressão, o coordenador sofreu quadro de estresse pós-traumático e alteração permanente de personalidade. Em primeiro grau, o réu foi condenado a 5 anos de reclusão. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a qualificadora da deformidade, mas reduziu a pena para 4 anos em regime inicial semiaberto. No STJ, a ministra Laurita Vaz, relatora do caso, afirmou que a condenação transitou em julgado. E, nesse contexto, o habeas corpus não poderia ser conhecido, pois significaria aceitá-lo como substitutivo de revisão criminal. Entretanto, por entender que a tese da defesa tinha parcial fundamento, a ministra decidiu pela concessão do habeas corpus de ofício. A relatora observou ainda que ambas as turmas de direito penal do STJ firmaram o entendimento de que a deformidade permanente deve representar lesão estética, danos de natureza física. E no caso dos autos, a vítima sofreu transtorno de estresse pós-traumático, que lhe causou alteração permanente da personalidade. Desta forma, a ministra retirou a qualificadora do crime e redimensionou a pena. Em outra decisão, o STJ reconheceu a validade do reajuste por faixa etária em planos de saúde coletivos. Sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do tema 1016, a segunda sessão fixou 2 teses relativas à validade da cláusula de reajuste por faixa etária nos contratos coletivos de plano de saúde. A primeira, aplicabilidade das teses firmadas no tema 952 aos planos coletivos, ressalvando-se quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Segunda, a melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3º, inciso 2º, da Resolução 63 de 2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar para sua apuração a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. O relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino lembrou que o STJ já estabeleceu tese sobre a validade dos reajustes por faixa etária aplicável aos planos individuais ou familiares. No julgamento do tema 952, a segunda sessão definiu que o reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que concretamente e sem base atuarial idônea onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Segundo o ministro, as razões de decidir do respectivo recurso repetitivo contêm argumentação abrangente e, por isso, o entendimento passou a ser aplicado no STJ por analogia aos planos coletivos. Para o relator, a única ressalva a ser feita diz respeito aos planos operados na modalidade de autogestão, aos quais não se aplica o CDC, de acordo com o enunciado da súmula 608 do STJ. Vítimas de violência doméstica e familiar já podem buscar ajuda nos cartórios em Mato Grosso. Assunto para o próximo bloco. Até já. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão, como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social.
O projeto de visitas da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia já é uma realidade. O Fórum de Candeias foi o primeiro a receber a equipe do TRT. Verificar dificuldades reais, aperfeiçoar o atendimento à população e melhorar a estrutura física em cada vara do trabalho. A ideia inédita faz parte do projeto de visitas da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia a todos os fóruns. O Fórum de Candeias foi o primeiro a receber a visita. A presidente desembargadora Débora Machado comenta a iniciativa. É uma forma da gente aproximar a administração, não só do jurisdicionado que busca a Justiça do Trabalho, mas também dos servidores, que aqueles que são imprescindíveis para que a gente possa prestar de maneira positiva nossas atividades. E também os próprios magistrados, que ficam muitas vezes distantes, principalmente pelo fato de que nós temos hoje as unidades funcionando em prédios diferentes. A ação acontece junto com as correições. A corregedora regional, desembargadora Luísa Lomba, destaca a volta deste contato presencial. Essa correição presencial é a verdadeira correição. E, a meu ver, por melhor que seja a tecnologia, ela jamais vai dar a você todo o conteúdo de uma unidade. Ela vai ditar apenas números que nem sempre são corretos, porque, às vezes, com a movimentação equivocada, os números também aparecem equivocados. Então, quando a gente vem para a unidade, a gente examina, a gente conversa, a gente entende a dificuldade do servidor, a gente tem mais condição de ajudar a melhorar a unidade. Os juízes Maria de Fátima Seixas e Haroldo Barbosa, titulares das varas de Candeias, comentaram a visita. Ajuda o administrador local, né, o diretor do fórum, ajuda o juiz que precisa, às vezes, de uma força-trabalho, às vezes precisa de ajuda de outros servidores de outros locais em função de um acúmulo de serviços aqui ou ali. E a administração ela terá um diagnóstico mais preciso, um diagnóstico mais individualizado para verificar as necessidades de cada magistrado, de cada jurisdição e, efetivamente, da população que a quem, no final das contas, interessa. Que demonstra que há realmente um zelo muito grande da nossa administração e preocupação com o serviço público. Já estão, inclusive, aqui com uma atuação muito grande, vendo os nossos problemas, quer físicos, quer de ordem material, de humana também. O diretor-geral do Regional falou sobre o Programa Permanente de Manutenção e Conservação, idealizado para as unidades judiciárias. Esse programa foi instituído pela gestão da doutora Débora, agora já em novembro, após a posse dela, e visa fazermos um diagnóstico geral de todos os 31 fóruns, isso aconteceu entre novembro e fevereiro, para traçarmos um plano de ação de manutenção preventiva. O projeto, inclusive, está sendo apelidado de Cuidando da Nossa Casa. Os cartórios de Mato Grosso já estão preparados para ajudar as vítimas de violência doméstica e familiar. E para pedir socorro, basta fazer um gesto bem simples. Os números de violência doméstica no Brasil são alarmantes. Só em 2020, 1.300 feminicídios foram registrados em todo o país. Realidade que precisa ser combatida. E em Mato Grosso, quem sofre esse tipo de agressão já conta com mais uma forma de proteção. Pode agora buscar ajuda nos cartórios. A letra X escrita na mão da mulher, de preferência na cor vermelha, funciona como um sinal de denúncia. É um pedido de socorro, de forma discreta e silenciosa. Basta que a vítima mostre a mão ao funcionário, que ao ver o sinal, acionará a polícia pelo 190. E a iniciativa foi elogiada. É mais uma oportunidade, né? Que a pessoa que sofre, que está sendo vítima disso, né? Possa estar sendo amparada, né? De alguma forma, sem se expor tanto, né? O lançamento da campanha Sinal Vermelho de enfrentamento à violência doméstica e familiar para notários e registradores de Mato Grosso foi realizado pelo Judiciário Mato-Grossense de forma virtual. Na oportunidade, o público interno dos cartórios extrajudiciais também recebeu capacitação sobre o atendimento a essas mulheres. Ter várias informações para nos prepararmos mais ainda. Se nós estivermos na frente de uma mulher que ela levantar a mão com o sinal vermelho, nós vamos saber
como tratar aquela situação que é delicada. E até mesmo entre os nossos colaboradores, pode ser que alguém esteja sofrendo violência doméstica, e nós estaremos mais preparados. Confiantes que as mulheres têm nesses espaços, cartórios eleitorais e cartórios de registros e de notas, um ponto seguro onde elas encontrarão o apoio necessário para registrar essa denúncia. Nós sabemos muito bem da necessidade, da importância de incentivar e facilitar a denúncia a qualquer tipo de abuso dentro do ambiente doméstico. O cartório ali na frente, né, que vai recebê-la com todo carinho. Então, é um trabalho muito gratificante. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.